E aqui eu quero ser até mais um pouquinho mais forte, porque eu entendo, Arthur de Araújo Neves Neto, que quando a gente não faz isso, a gente está se rebelando contra ele. Porque se ele chama a gente, elegeu a gente, Samuel, para a gente estar diante dele e a gente não está. Ele é uma pequena parte do nosso dia. A mensagem que está subindo aos céus, eu não sou prioridade para eles. Eu não sou prioridade para eles. Gente, isso é amor, tá? Isso é amor, tá? É uma palavra para a gente acordar e nós precisamos acordar urgentemente. Os dias estão cada vez mais difíceis. Satanás não tem mais preocupação, não. Ele está completamente exposto e expondo lá fora as suas realidades com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os adultos. Um dia desse eu estava vendo as redes sociais, eu dei um tempo disso. E eu não sabia que agora tem um tipo de pessoa que se acha um animal. Eu deveria ser um coati, então ela sai andando feito um coati. Jovens, tá? Os enganos de Satanás que tem roubado o coração. Mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido que se o mundo lá fora está assim, é porque a igreja está agindo pouco. Então tem um problema muito sério acontecendo aqui dentro. E que isso precisa nos incomodar. Porque isso passa pela eleição de cada um aqui. Isso passa pelo chamado que o Senhor fez de cada um aqui. E eu queria muito que a gente, quando fosse discorrer aqui rapidamente dos assuntos, eu queria que vocês olhassem para dentro do seu coração. Você vai ministrar a você mesmo essa noite. E você vai perguntar ao Espírito Santo do seu, Espírito Santo do Senhor, onde eu preciso ajustar o meu coração? Onde eu preciso nascer de novo? Onde eu preciso ser uma nova criatura? Nós queremos que derrame óleo sobre nós, vinho novo sobre nós, queremos ser os odres do Senhor. Mas a gente não quer se tornar esse odre novo para receber esse vinho novo. A igreja se conforma ao Senhor e não ao contrário. A igreja se conforma ao Senhor. A igreja se parece com o Senhor. E eu queria que a mídia colocasse, por favor, Eclesiastes 3:11. Eu sei que eu não coloquei na listagem. Se puder colocar da King James, eu agradeço. Eclesiastes 3:11, por favor. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, ele quem? Deus. Anote essa palavra também. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, quando ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, ele colocou já em nós, ele entronizou em cada coração aqui, o desejo pela eternidade. Lá em João 17:3, fala o que é eternidade, pastor André. E sabe o que é eternidade lá em João 17:3? A vida eterna é essa: conheçam a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus nos fez, Ele já colocou em nós um desejo por Ele, pelo Pai e pelo Filho. Então não existe outra realidade nessa vida que vá preencher o nosso coração que não seja Deus ou Jesus. Se nós formos preencher o nosso coração com qualquer outra coisa,
há um abismo dentro do nosso coração, há um vácuo dentro do nosso coração. Porque Deus fez a gente, Gabriel, para ter Ele em nosso coração. Completamente Ele em nosso coração. Então, por mais que você esqueça Deus, queira buscar lá fora alguma coisa para preencher o seu coração, você não vai conseguir preencher. Por isso que você vê gente se envolvendo com tantas coisas, mas nenhuma dessas coisas vai preencher o coração dela, se não for o Senhor. Por isso que Ele fez tudo perfeito em seu tempo. Ele já deixou a gente conectado com Ele, a criação conectado com o Criador. E essa realidade, Ele nos chama para vivermos. Ele quer fazer de você um testemunho dEle, um testemunho da presença dEle. Carregar a presença dEle em todos os lugares onde você tem caminhado e tem andado. Deus não quer de você um testemunho do vazio do seu coração, das carências do seu coração. Deus quer você um testemunho da vida e da vida eterna, que é Jesus Cristo, e esse crucificado que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar. Essa é a mensagem que nós temos que carregar, e essa é a mensagem de todo o Novo Testamento. Levar Cristo, levar a vida. Então esse é o nosso posicionamento. Amém, igreja? Amém? Posso ir, né? Vamos lá. Mídia, por favor, coloca João 3, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Eu quero falar de um diálogo entre Nicodemos e Cristo, que fala do novo nascimento. E havia entre os fariseus, faz um círculo aí nos fariseus, um homem chamado Nicodemos, faz um círculo em Nicodemos, um dos principais dos judeus. Gente, os fariseus eram figuras religiosas da época. Vou trazer um pouco o contexto de a gente entender por que Cristo falou e conversou com Nicodemos e fez ele refletir sobre o novo nascimento. Naquela época de Cristo, as figuras religiosas, elas tinham se afastado completamente do Senhor. Elas começaram a buscar aquilo que não era o principal da presença de Deus. Começaram a buscar dentro da própria lei aquilo que eles entendiam que era importante para eles, mas não era importante para Deus. E começaram a se alimentar daquelas leis, que eram leis superficiais, da margem, daquilo que deveria ser principal da lei, que era amar o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. E sem Deus, e querendo aplicar a lei, não ia ter condições. O que aconteceu? Eles viviam literalmente da aplicação da letra da lei e as consequências da letra da lei. Mas não tinha Deus para arbitrar isso. Então o que aconteceu? O fogo do Espírito, o fogo da presença se apagou. Porque eles não tinham mais Deus no coração. E olha o que Cristo falou sobre os fariseus daquela época. Os líderes religiosos daquela época. Especificamente os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles transitavam livremente no meio do povo. E eles eram bem vistos pelo povo, pelo povão. Então eles eram um testemunho, mesmo com toda a opressão, mesmo com que esses líderes estavam levando as ovelhas para longe de Deus, eles eram bem vistos pelo povo. E o povo olhava para eles. Só que aí lá em Mateus 23, do versículo 1, 37, lá no versículo 3 fala o seguinte: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Deus chamando a atenção do povo. Façam tudo o que eles disserem. Mas logo depois fala, mas não imitem eles. Porque o coração deles estava distante de Deus.
estavam tão distantes de Deus que o próprio templo da presença de Deus. A glória de Deus saiu daquele lugar e ali se tornou um lugar de quê? De ladrões, um covil de ladrões. E quando o sacerdócio se corrompe, Ellen, o povo se corrompe também, porque o sacerdote era aquele que era a comunicação de Deus com o povo. Então, se não tinha mais Deus, não tinha mais Deus para o povo. E aquele período foi um período onde Deus não estava presente com eles. Lá no versículo 5 falava, eles praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. O coração desses líderes era para se mostrar para homens. Eles queriam o aval dos homens. Eles queriam os galanteios dos homens. Eles queriam os aplausos dos homens. Eles queriam ser vistos pelos homens. Tudo o que eles faziam, o dízimo, as boas ações, era para ser visto pelos homens. Mas Cristo chegou e quis falar o tempo todo para eles. Vocês são hipócritas. Por quê? Vocês falam, mas vocês não vivem. Então esse é o contexto desse diálogo de Cristo com Nicodemos. E aqui, eu pedi para grifar Nicodemos, porque Nicodemos era o mestre da lei. Nicodemos tinha um conceito mais alto do que qualquer outra liderança dos fariseus. Ele era mestre de Israel, completamente, ele tinha o conhecimento completo das escrituras, do Velho Testamento. E aqui é onde entra esse diálogo. Um sacerdócio corrompido, que só queriam o aplauso dos homens. O povo não conhecia Deus, o povo estava marginalizado. E quando Cristo começou a trazer aquela boa obra do Senhor, começou a trazer a paternidade de Deus, eles começaram a ficar assombrados, começaram a desejar aquela paternidade de Deus, e começaram a querer estar com Deus, e começaram a dizer, eita, ele tem uma autoridade diferente, mas ele não tinha uma autoridade diferente, apenas Deus estava com ele. E aquele povo não tinha mais Deus, não tinha mais relacionamento com Deus. E olha o seguinte, Nicodemo, o mestre de Israel, que conhecia tudo da palavra, ele questionou. Coloca a passagem para mim, por favor. Versículo 3, por favor. Ele fala o seguinte: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então ele sabia que tinha algo diferente em Cristo, e sabia que vinha da parte de Deus. Só que eles não tinham mais Deus. Eles se resumiram ao conhecimento de Deus. Lembra que eu falei? Olhe para o seu coração. Eles ficaram resumidos apenas ao conhecimento de Deus. Sem a presença dele. Sem a presença do Espírito Santo do Senhor nele. Sem a presença da vida. Isso quer dizer o quê? Que eles estavam mortos para o Senhor. Mortos espiritualmente. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que... Gente, de cara ele já respondeu Cristo. Porque Cristo já sabia o coração de cada liderança. Cristo conhece, porque ele sonda e conhece cada coração. Ele sabe onde o coração de cada um está agora. E ele sabia onde estava o coração dessa liderança, de todo o povo. E ali ele falou o seguinte: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, ele não falou especificamente, Nicodemos nasça de novo. Se alguém, ele falou de tudo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade. Deixa eu falar algo para vocês aqui sobre esse texto. Nicodemos, ele era mestre de Israel, mestre da lei. Então ele conhecia muito as Escrituras. Ele conhecia muito as promessas de Deus sobre o povo dele.
Ele ensinava sobre as promessas de Deus. Ele sabia, ele falou aqui, ó, Cristo, nós sabemos que você veio da parte de Deus. Então, eles sabiam, por meio das Escrituras, quem era Deus. Mas Cristo, desde o início, estava chamando a atenção dele acerca do conhecimento que ele tinha das Escrituras, para posicionar ele acerca do que era nascer de novo. Só que ele não estava entendendo. E Cristo continuou. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Continua, por favor. Não fique admirado por eu dizer. Vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então ele fez duas chamadas a Nicodemos. Nicodemos, em verdade, é necessário nascer de novo. Depois ele repetiu e disse que era necessário nascer de novo, porque senão não ia entrar no reino dos céus. Vamos continuar. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Continua, por favor. Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Deus estava chamando Nicodemos para lembrar da palavra que o Senhor tinha sobre o povo. E esse texto especificamente, o Senhor estava tentando fazer com que Nicodemos lembrasse um texto que estava em Ezequiel 36. E nós vamos abrir agora rapidamente Ezequiel 36. Porque se ele conhecia das promessas do Senhor para com seu povo, ele sabia exatamente o que é que Deus queria deles, para o cumprimento sobre esse povo. E olha a promessa do Senhor para ser vivida no Novo Testamento por meio da nova aliança em Cristo. Essa era a promessa. Eu os tirarei do meio das nações, e eu os congregarei de todos os países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então, aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão purificados. Lembra no texto que fala que nascer de novo tinha que ser pela água e pelo Espírito? Está falando desse texto aqui. Mas por que água e Espírito? Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Continua, por favor. Eu lhes darei um coração novo. Eu lhes darei um coração e porei dentro de vocês um espírito. Tirarei de vocês o coração e lhes darei um coração de... Coração de carne é um coração sensível ao Senhor. Cristo estava chamando a atenção de Nicodemos. Nicodemos, eu vim cumprir essa palavra de Ezequiel 36. Eu sou um cumprimento dessa palavra. Ele estava chamando a atenção de Nicodemos que o coração daquele povo, o coração daquela liderança de Israel estava duro feito pedra, porque o pecado entrou, endureceu o coração. A falta de Deus endureceu o entendimento e endureceu o coração daquele povo. A falta da presença, a falta de buscar a posição originária que nós lemos no início. Estar diante de Deus, eles esqueceram o primeiro amor do Senhor. E essa era a realidade de toda aquela liderança. E o interessante é que, quando ele conversou com Nicodemos, quando a gente vê a linha cronológica dos textos da Bíblia, das falas de Cristo, em relação aos evangelhos, esse diálogo de Cristo com Nicodemos aconteceu posterior ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte fala justamente de um posicionamento de um homem que vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus.
E é justamente o coração de um homem que agrada ao Senhor, que tem a presença de Deus. Então ele estava chamando a atenção já de todo mundo para o cumprimento dessa promessa de um novo coração. Deles estarem com o Senhor. Que não era mais tempo de perderem tempo com aqueles que estavam levando eles à morte. A morte sem o Senhor, a morte espiritual. Cristo não veio trazer nada novo. Ele só veio falar do cumprimento. A autoridade que ele tinha é a autoridade de cumprimento. E isso reflete em nós como igreja essa autoridade, porque nós precisamos entender que aquilo que estava sobre Cristo, ele entregou na plenitude dele, o Pai entregou para a igreja. Como nós, como corpo da igreja, essa autoridade. Mas essa autoridade é constituída onde? Com o coração nele. Não mais um coração endurecido sem a presença dele. Mas um coração sensível a ele, a obedecer ele, a ser um com ele, a imitar ele, a expressar ele, a ser sal e luz. Porque no Sermão do Monte, depois do Sermão da Montanha, fala logo depois fala no capítulo dizendo: vocês são sal e luz para o mundo. Brilhe através de você a minha luz para ser um testemunho a todas as nações. E essa promessa sobre a igreja. Por isso, importa-nos nascer novamente. Porque essa luz precisa brilhar dentro do ambiente da igreja. Os afetos de Cristo precisam reinar em nossos corações. Sabe o que são os afetos de Cristo? Os sentimentos de Cristo que estão lá em Filipenses 2,5. Filipenses 2,5 fala o seguinte: que os sentimentos do Senhor estejam em nosso coração. A igreja é a expressão desse coração aqui, sensível ao Senhor. Então não cabe à igreja a insensibilidade. Não cabe à igreja o coração endurecido. E aqui eu quero falar especificamente à igreja, o corpo de Cristo santo e irrepreensível. Não cabe a nós, eleitos do Senhor, que somos membros desse corpo, insensibilidade para com seu irmão. Não cabe à igreja. Elias se tornou um profeta poderoso do Senhor porque ele tinha zelo pelas coisas do Senhor. Só colocar no Google, onde fala a palavra zelo. Elias era zeloso pelas coisas do Senhor. Foi um tremendo profeta. Então é tanto que nos últimos dias o espírito de Elias será derramado. O espírito daquele que tinha zelo pelo Senhor, Manuel. Davi, que tinha um coração adorador ao Senhor. Ele tinha zelo pelas coisas do Senhor. Estava ligado no mesmo espírito ao espírito de Elias. Próprio Cristo estava ligado no mesmo espírito que o de Elias. E aquele que estava sobre Davi. E ele não é descendente de Davi? Então o que estava no coração deles também estava no coração de Cristo. E quando Cristo entra naquele templo corrompido, que é o templo dos nossos corações, que é o templo do nosso relacionamento aqui, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. O zelo pela casa do Senhor me consome. E esse vai ser o espírito dos últimos dias. O zelo pela casa do Senhor precisa nos consumir. O zelo pelo seu irmão precisa nos consumir. É você olhar para o seu irmão com todos os defeitos e dizer: o zelo pela sua vida na casa do Senhor precisa me consumir. A casa do Senhor esses dias é a morada do Espírito Santo. E se nós atacamos uns aos outros, estamos atacando o Espírito Santo do Senhor. Os religiosos daquela época faziam isso. Os grupos dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, seja lá o que for que tinha naquela época.
Era cada um querendo chamar a atenção de uma parte do povo. Porque eles queriam olhares. Eles queriam aplausos. E levaram o povo à corrupção. Aquele povo, o Cristo fala, estavam sem pastores, pastor Andréa. Estavam desgarrados. Desgarrados de quem? De Cristo. Desgarrados do Pai. É isso que nós vamos fazer dentro da casa dele, como o corpo dele, meus irmãos. Isso tem sido um tema que tem consumido o meu coração, o corpo dele. E precisa consumir o coração de cada um aqui. Dentro de muitos, ele decidiu que Cecília deveria nascer. E deveria estar na casa dele, para servi-lo. Foi ele que decidiu escolher cada um aqui. Só que existe uma maneira digna de andar na caminhada com ele. Fala no texto, andai de maneira digna da vocação pelo qual eu chamei você. Andai de maneira digna, Eric. E andar de maneira digna, pastora Ledinha, é andar refletindo Cristo na construção do corpo dele, na construção da família dele, Emanuel. Deus está chamando a igreja dele para olhar para dentro de si. O que você está entregando dentro do corpo dele é bênção ou é maldição? É a paternidade de Deus ou é a paternidade de Satanás? E essa cruz é de todos nós. Glória a Deus. É um privilégio servir ao Senhor. Amém? É um privilégio servir ao Senhor. Então seja agradecido porque Ele escolheu você agora. Ele escolheu você agora, minha irmã. Para você não ter que estar de um lado para o outro, buscando o olhar de pessoas, para encher o coração. Cristo é toda a fonte de vida que você precisa encher o seu coração. Importa-nos nascer de novo, igreja. Importa-nos tirar esse coração endurecido. Porque a nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta é contra os principados e potestades que influenciam. E influenciam ainda a gente, tá? Muita gente aqui foi influenciado por isso. Mas nós somos nova criatura em Cristo. E cadê o Cristo que está em você? Eu quero saber onde está o Cristo de cada um de nós. Onde está o Cristo que está em você, Carlos Santos? Naubert, cadê o Cristo que está em você? Está esquecido na gaveta? No armário? Está aí, ó, criando teia de aranha? Ou ele está ativando o seu coração para você ser um testemunho de vida dentro do corpo dele? Para chamar aqueles que estão mortos espiritualmente, para ter vida nele. Eu entendo que tudo começa a partir daqui, da igreja do Senhor. Por isso que ele deixa de uma maneira muito forte: congregai-vos. Não tem escapatória, a gente tem que congregar. Porque é congregando um com o outro, refletindo os afetos do Senhor, que nós vamos revelar Ele, pastor Andréa. É no nosso lidar diariamente que nós vamos refletir Ele. Edificar um ao outro. Chamar a atenção de um ao outro para crescer em Cristo, crescer na graça de Cristo. E um homem cheio de vida. Nós gostamos de falar de avivamento. Conferência de avivamento. Avivamento é a gente nascer de novo. Porque alguém que nasce de novo está com o coração cheio de vida de Cristo. Então é um avivalista.
Porque quem tem o coração cheio de Cristo, Vinícius, vai refletir a filha de Cristo. Isso é um avivalista. Então o avivalista passa por um posicionamento nosso. É a partir de nós, diante de Efésios 1:4, diante de Deus. Jacó entendeu isso, pastor Andréa. Lutou com Deus. Só largou a presença de Deus quando Deus tocou nele. E mudou a história dele. Mudou o nome dele. Mudou o coração dele. Para Israel. A justiça do Senhor. É a palavra para a igreja. O que tem saído do nosso coração. Você deve saber. O que tem saído do seu coração, Felipe. Se não sabe, procure saber o que tem saído do seu coração. Domingo após domingo, culto após culto, discipulado atrás de discipulado. Inclusive, estou estudando agora a queda do homem na liga. Falando justamente isso. O homem que era avivado e tinha comunhão com Deus, decidiu não andar com Deus. E foi expulso da presença dele. Foi tirado da presença dele. E quando foi tirado da presença dele, quando o homem decidiu andar pelos próprios caminhos, veio a morte, veio o pecado. Então nós precisamos aprender a colocar uma linha divisória em nossa vida. O que é de Deus e o que não é de Deus. Isso é maturidade espiritual. O que é de Deus, eu entrego e edifico a igreja. Aquilo que não é de Deus, Senhor, vem cá, me socorre. Me ajusta. Me ajusta. Me ajusta. Nascer de novo não é estar envolvido em todos os ministérios que existem dentro de uma casa. Nascer de novo é estar diante de Deus e permitir que Ele trabalhe o seu coração nos processos dele. Para o seu crescimento, é para o seu crescimento, gente. É para o seu crescimento, Marília. É para o seu crescimento, Tiago. É para o crescimento em Mário. Se você tem olhado para a sua vida e tem visto uma vida, eu não estou saindo do canto. Eu não estou sentindo mais aquele calor, aquele... Você está entrando na presença de Deus? Você tem colocado lenha nesse altar aí para queimar o fogo da presença de Deus? Você tem feito a sua parte diante dEle? Você tem feito a sua parte diante dEle? Responda a sua coração, igreja. Ele nos fez filhos e herdeiros. Mas que herança é essa, Naubert? De Cristo sobre a terra. A herança de Cristo, Eric, sobre a terra. Você foi separado para você levar essa herança, Cristo sobre a terra. Hein, família? Isso é amor, tá? A nossa responsabilidade é com o Senhor. A sua vida é algo muito precioso e precioso para Deus. Não trate a sua vida como qualquer coisa. Porque Ele lhe tem como uma pérola muito preciosa. Ele tem como algo tão precioso que Ele é capaz de largar tudo por você. Fala assim nas parábolas. Cristo, a apóstola Cris, ela ministrou esses dias, falando sobre a Páscoa. E ela colocou um vídeo aqui. E minha esposa sabe que de vez em quando eu coloco aquele vídeo, mas desde a parte que Cristo começa a ser açoitado. E aquilo me comove de uma maneira. Sabe por quê?
Porque Ele se colocou na frente da gente para receber tudo aquilo que deveria ser sobre nós. Aquelas dores deveria ser sobre nós, Gabriel, sobre nós, Hannah. E o amor dele foi tão tremendo, a eleição dele por cada um aqui foi tão poderosa que eu recebo tudo por eles. Deus, eu recebo tudo por eles. Concede a eles a graça de vida para nos servir. É a mensagem. Ele concedeu a graça, Albert. Um tempo para nós alinharmos o nosso coração ainda com Deus. Mas é necessário a gente nascer de novo. São dias, igreja, de nós pegarmos 1 Coríntios 13 e estarmos devorando aquela palavra e buscando aplicar essa palavra dentro do ambiente da casa, dentro da igreja dele, com os santos do Senhor. São dias do fruto do Espírito. Exalarmos os frutos do Espírito. Mas a pergunta é, se eu não estou exalando, pastora Lu, então cadê o Espírito Santo? Será que eu estou buscando o Espírito Santo? Eu vim para provocar mesmo. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração. Olhar para dentro do nosso coração, não para o irmão. Não para o jardim do irmão. Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, pare de olhar o jardim do irmão. Olhe o seu próprio jardim. Ele chamou você para ser o trabalhador do seu coração e pegar o arado e rasgar aquela terra endurecida que é o seu coração. Ele está chamando você para ser um trabalhador dele. E um trabalhador dele tem um coração sensível a ele. Porque existem promessas. Porque existem bênçãos a ser derramados sobre a sua vida. E ele só vai entregar quando você tiver o coração completamente dele para saber fazer bom uso. Então a mensagem dessa noite é essa. Nasça de novo. Olhe para dentro de si. Tem algo a mudar no seu coração ainda. Nascer de novo. Nasça para Cristo. Se Cristo está na sua prateleira esquecido, traga Ele de volta para a sua convivência. Traga Ele de volta para o seu dia a dia. Traga Ele de volta para ser prioridade na sua vida. A igreja precisa despertar e a igreja é o brilho do Senhor sobre a terra. Eu estava vendo um vídeo, estou finalizando, que eu queria que a gente orasse um pouco. De uma entrevistadora conhecida, Maria Gabriela. E eu estava vendo o vídeo, ela desabafando o coração, gente. Passou a vida em vários lugares, como muitos aqui, muitas amizades, namoros, e hoje ela é só. Solitária. E ela vai expressando no coração dela, eu fiz, meu Deus, é possível que um crente não chegou nela para falar da vida de Deus? Lembra que eu falei no início, Deus nos chamou para sermos figurantes numa cadeira. Mas Deus nos chamou para uma vida de ação, de testemunho da vida dele. Amém, família? Tem alguém que você gostaria muito que estivesse ao seu lado, aqui na igreja, em comunhão com Cristo junto com você? Tem alguém? Tem alguém, igreja? Você tem sido esse testemunho de vida do Senhor? Você tem entrado na presença dele e, Senhor, me consome pela tua vida, para eu ser um testemunho. E isso tudo começa aqui, ó. No corpo celestial
dele que habita na terra, Cássia. E isso é bênção, tá, gente? Tô apertando aqui, Helena. Isso é bênção. O mundo está esperando a gente. O mundo está esperando a manifestação nossa. Os campos estão brancos, esperando os trabalhadores para fazer a colheita. Mas nós estamos ainda engateando. Eu queria que a gente ficasse de pé, por favor. Essa promessa que nós lemos de Ezequiel 36. Presta atenção. Ela antecipou a palavra de Ezequiel 37. Que era Ezequiel profetizando sobre o vale de ossos secos. Vê que tremendo. Cristo estava chamando a atenção de Nicodemos para a promessa de Ezequiel 36. Para poder chamar a atenção de Nicodemos, para que o exército de ossos secos se levantasse cheio de vida do Espírito. Naqueles dias de Cristo, o exército estava cego, estava sem vida. E aquilo que Cristo estava fazendo como profeta, porque Cristo era um profeta ali, ele estava profetizando como Ezequiel profetizou sobre todas aquelas vidas, sobre ele, para ser o manancial dele. E isso ele entregou para a igreja. E eu queria que a gente pudesse orar genuinamente, família. Orar para que o Senhor nos ensine a nascer de novo para uma realidade dele. Para que ele nos ensine o mesmo sentimento que estava nele, como fala em Filipenses 2:5. Que o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus esteja no coração de cada um aqui. Carregar os afetos de Cristo. Deixar de uma vez por todas o pecado que tem aprisionado, o pecado que tem influenciado muitos aqui, o pecado que tem feito com que muitos refletisse mais o pecado do que Cristo. E eu queria que a gente tivesse um tempo de arrependimento genuíno mesmo. Um tempo de você chamar a atenção de Deus. Senhor, a minha vida está assim. Porque a obra, no texto lá de João 3, fala da movimentação do vento. Ali está falando do sobrenatural de Deus, que é somente Deus que vai fazer essa obra de mudança no seu coração. Por isso que a gente tem que estar diante dele. E aqui eu quero falar para a igreja que a palavra arrependimento não é uma palavrinha mágica que quando se fala, tudo aconteceu. Não é. A palavra arrependimento é sobre nós agirmos a partir de agora numa direção certa diante de Deus. É deixarmos o caminho errado daquilo que tem nos aprisionado e voltarmos a fazer o caminho que é a verdade, que é a vida, que é Cristo. Quando nós orarmos e nos arrependermos, você vai dizer: Senhor, eu vou cumprir esse arrependimento. Eu vou agir na direção desse arrependimento. Eu vou ajustar as coisas da minha vida. Se eu tiver que ajustar algo com o meu irmão, eu vou ajustar algo com o meu irmão. Se eu tiver que ajustar algo na minha família, eu vou ajustar algo com a minha família. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu tiver que largar, sacrificar alguma coisa, para que ele cresça, eu vou deixar essa coisa. Deus está chamando por meio do seu Espírito essa igreja inflamada por Ele.
que não tem mais olhos para as coisas lá de fora, que não flerta mais com as coisas lá de fora, mas que só flerta pelas coisas dele. Os olhos estão ligados no alto, as coisas do alto. Isso consome as coisas do alto. As coisas que estão no coração do Senhor consome. A igreja dele consome. Os bons relacionamentos da igreja consome. Então curva a sua cabeça e vamos orar.